Ora bem, este tema surgiu depois de ter colocado uma imagem no Facebook e algumas pessoas terem comentado na lógica por trás das sombras ou da maneira como se faz o shading de alguma coisa. Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Portanto, uma das coisas mais simples de fazer é um círculo. Eu vou fazer aqui a bandeira do Japão, basicamente, porque um círculo é 2D. Como é que se eu quisesse transformar isto em 3D, ele passa a ser um disco. E uma das formas mais fáceis, porque isto neste momento é 3D, ok? Vocês não conseguem ver, porque não há nada que indique que existe profundidade. E a maneira como eu posso transformar isso, a dar um aspecto de profundidade, é se eu duplicar este layer, com o Distort, criar aqui mais ou menos o efeito de uma sombra, e baixar a luminosidade, de forma a ter este efeito. Agora isto é um disco que está na vertical, portanto pousado, sem tombar, como se fosse uma moeda pousada na lateral, e eu sei isso porque tenho uma sombra, ou pelo menos informação de alguma coisa que possa ser uma sombra aqui atrás, ok? Se eu pusesse a sombra, por exemplo, mais em baixo, ele estava a flutuar. Não só estava a flutuar, como eu conseguia ter uma indicação de onde é que estará a fonte de luz, qual a direção da fonte de luz, porque tenho claramente uma facilidade em interpretar aqui a direção da luz, porque a direção da luz afeta a posição da sombra. Reparem também que se isto fosse corretamente ilustrado, neste caso a minha luz seria paralela, mas no caso de ser um ponto de luz, por exemplo aqui, em que os raios de luz saem de uma forma radial, e é por isso que a luz vai gradualmente se perdendo, porque a distância entre os raios luminosos vai sendo maior, e tanto a luz vai perdendo força. Pensem, por exemplo, numa lâmpada incandescente ou numa vela. Se eu traçar linhas a passar aqui pelas laterais do meu disco, ok? Claramente a sombra teria que ser uma coisa para aí deste tamanho, tendo em conta a posição da fonte luminosa, ok? Portanto, vamos esquecer isto tudo. Outra coisa que também podemos fazer é sugerir simplesmente a mesma coisa. Portanto, uma sombra sugere logo posição e direção da luz pela própria posição da sombra. Eu vou escurecer aqui este disco e vou usar um blur. Eu já tinha feito blur, não se preocupem. A única coisa que eu fiz foi Filter, Ctrl F, que é para repetir o filtro anterior. E agora aqui, posso fazer Shift Alt T, já tinha feito este Free Transform. Se eu agora pegar, se afastar isto, por estar desfocado, mostra também o facto de que a sombra se afastou. Se vocês tiverem uma luz no teto e puserem a vossa mão por cima da mesa, vão ver a vossa sombra. E quanto mais perto a mão estiver da mesa, mais focada vai ser essa sombra, ou reflexo. E quanto mais afastado, mais desfocado vai ser. Portanto, isto é outra coisa que se pode passar para o desenho. E como é que a gente pode encontrar, especificamente, tendo em conta uma posição de luz, como é que a gente pode encontrar a posição da sombra? Vamos imaginar apenas um ponto no espaço, okay? E eu vou fazer esse ponto usando um pincel ponta dura. Neste caso é o meu ponto, e a minha fonte de luz está aqui, ok? E agora, como é que eu sei onde é que está a sombra? Eu sei que a sombra vai ter que estar algures nesta linha, não é? Algures. Agora, onde é que é mais difícil? Se vai estar aqui, se vai estar logo atrás do objeto, se vai estar muito mais longe, como é que eu sei isto? Eu sei isto pela posição, pela projeção horizontal destas duas referências, do objeto e da luz. O que é que eu faço? Traço uma linha, e esta linha vai definir a que altura é que o meu objeto está do chão. Portanto, eu posso dizer que o meu chão está aqui, portanto, este X passa a ser a minha altura, e se eu quiser que a luz esteja no mesmo plano perpendicular à direção da câmara, neste caso, ou seja, se isto fosse tipo uma televisão, ou se tivesse o mesmo plano, a minha luz tinha que estar à mesma altura, ok? E a minha sombra agora era fácil de encontrar, está aqui. Mas pode ser que a luz esteja mais perto, e se o meu chão for uma coisa deste género, ok? Sei que isto faz sentido. Se eu quiser que a luz esteja mais perto, ela pode, por exemplo, estar aqui. E agora eu tenho esta projeção horizontal e esta projeção horizontal, e se eu traçar uma linha, a minha sombra passa a ser aqui. Ok? Eu espero que isto esteja a fazer sentido. Isso é um bocado pesado em termos de teoria, mas é basicamente assim que se consegue encontrar reflexos. Reflexos também, mas principalmente sombras, aliás. Vamos fazer uma coisa um bocadinho mais complicada, que é fazer um quadrado, ok? Ou um triângulo, se calhar um triângulo. Okay? Vou fazer aqui um triângulo. Isto está num espaço tridimensional. E eu agora vou encontrar a projeção horizontal do meu triângulo. Portanto, um ponto é aqui, outro ponto é aqui e outro ponto é aqui, ok? Porque o meu plano de chão está relativamente visto de lado. Portanto, ou seja, este triângulo visto de lado está mais ou menos assim, não está perfeitamente plano, ok?
Portanto, este ponto está mais alto. E eu vou buscar aqui a minha projeção horizontal da minha luz, e a minha luz está a esta altura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que começar já por traçar linhas, e estas são as linhas que passam pela luz e pelo objeto. Eu vou fazê-las a uma cor diferente para vocês perceberem mesmo. Estas são as linhas que passam pelo ponto no objeto, ok? E aqui. E agora vou usar a vermelho, linhas que passam da projeção horizontal da luz pela projeção horizontal dos pontos do objeto, ok? Mais uma vez, e outra aqui. E com isto, eu já sei onde é que cada um dos pontos se cruza com a projeção horizontal e com a projeção da luz. Portanto, neste caso é fácil, é este ponto, obviamente. No caso deste ponto é aqui, não, é aqui. Aliás, já me enganei. Primeiro ponto é, não é ali, aquilo é a projeção horizontal, portanto, esta é a projeção horizontal, esta é a projeção da luz, portanto, o ponto é aqui, ok? Nesta zona, peço desculpa. Este aqui, vou ter que seguir a minha projeção até encontrar a projeção da luz, é aqui, e este ponto, temos que seguir esta projeção de luz até encontrar este ponto aqui. Portanto, estão a ver que a sombra do triângulo, e tanto quanto eu fui capaz de agora de confirmar, esta sombra do triângulo está relativamente correta, ok? Porque nós temos a informação toda, temos todos os dados, deixa-me só ter certeza que é assim, é exatamente isto. Se bem que um triângulo é uma forma um bocado abstrata, vamos tentar fazer o mesmo, mas com um quadrado, ok? É um bocado abstrata porque nós não temos ângulos retos, é mais difícil de interpretar a perspectiva do objeto. Portanto, eu vou fazer aqui, nós vamos fazer um quadrado o mais simples possível, um aspecto trapezoidal, mas vocês sabem que isto é um quadrado por causa da malha que eu estou a fazer aqui em cima. E este quadrado é perfeitamente paralelo ao chão, ok? O que quer dizer? Que todos os pontos vão ter a mesma distância de projeção vertical, ou seja, é basicamente a mesma forma no chão. Não é bem igual, porque o chão também tem perspectiva, etc e tal, mas vocês entendem o que eu quero dizer. A luz está relativamente perto, ok? E bastante alta. Portanto, isto vai dar origem a uma sombra que vai estar muito próximo de estar por debaixo do objeto. Vamos fazer a mesma coisa, portanto, linhas vermelhas, acho que foi isso que eu fiz, linhas azuis, aliás, para a projeção da luz pelos pontos. Portanto, 1, 2, 3 e 4. Portanto, tenho que ter cuidado de não confundir estes. E agora, vermelho, portanto, eu vou já aproveitar e marcar o ponto, terminar a linha no ponto em que é suposto. Portanto, 1, 2, 3 e 4, ok? São estes 4 pontos em que nós temos a nossa projeção da luz, aliás, a sombra, ok? É qualquer coisa deste género. Acho que está um bocadinho torta, mas isto também está a ser desenhado à mão, por isso espero que tenham um bocadinho de tolerância. Portanto, a luz também não está 100% para cá dos objetos, está um bocadinho para lá, portanto é normal que não esteja perfeitamente alinhada. Quanto ao facto de isto ser uma superfície e ser só um quadrado, se eu quisesse que isto fosse um cubo, por exemplo, e vamos fazer a mesma coisa, mais uma vez, e vamos começar por fazer um cubo pousado no chão. Portanto, a minha projeção vertical, a minha projeção horizontal é já um ponto da sombra, porque já que ele está pousado no chão, a sombra está no chão, e o meu ponto de luz vai estar aqui, ok? Mais uma vez, rapidamente, ou o mais rápido que eu conseguir, fazer as projeções verticais dos pontos, de cima, e agora projeções horizontais dos pontos, portanto este aqui, este é aqui, mais um aqui e outro aqui. Isto vai ser um bocado de dor de cabeça, mas reparem o que é que acontece. Como eu tenho a projeção vertical, esta linha aqui já é uma linha de sombra, ok? E agora é uma linha que eu tenho que fazer até aqui e até aqui. E a sombra deste cubo é esta zona aqui. Okay? Isto parece um bocado trabalhoso para se estar a fazer de cada vez que vocês quiserem fazer um desenho, mas é realidade. Deixem-me mostrar isto em canais só no verde. Fico sem o, quer dizer, não, tem um bocadinho de azul, um bocadinho de vermelho. Um bocado chato. Mas pronto.
vocês podem ver que temos demasiado trabalho a fazer esta construção só para chegar a um objetivo que é ter a nossa sombra. E isto é importante quando vocês estão a aprender, principalmente, nem tanto quando vocês já sabem mais ou menos desenhar, mas isto é extremamente importante quando estão a aprender. E é só fazendo exercícios que vocês chegam a uma espécie de momento eureka em que dizem, ok, eu já estou a perceber como é que esta cena funciona. Porque depois tudo vai fazer sentido para a frente. Por exemplo, porque é que se vocês tiverem uma caixa, eu vou apagar tudo outra vez, e só para terminar, se vocês tiverem uma caixa assim, uma luz algures aqui, e aqui atrás tiverem um cilindro, que está ligeiramente afastado da caixa, porque é que a sombra no cilindro é uma coisa deste género, por exemplo, ok? Esta zona aqui, toda em sombra. Okay? Isto faz sentido, vai fazer mais sentido quando vocês finalmente se aperceberem como é que as sombras funcionam, porque nós estamos a fazer com coisas simples, coisas planares, mas quando vocês pegarem numa superfície redonda, por exemplo, e começarem a construir essa superfície baseada de múltiplos planos, okay? No caso do cilindro não é bem múltiplos planos, porque o cilindro é feito por bissetrizes, ou por geratrizes, aliás, mas pode-se fazer isso, pode-se tentar fazer uma versão low poly, digamos, de um cilindro e calcular a luz quase em cada uma dessas superfícies e ver o que é que aconteceria na realidade caso fosse uma situação real, e é assim que se chega a estas construções de sombra. E neste caso depois provavelmente teríamos o resto da sombra aqui, com o cilindro cá em baixo também, seria qualquer coisa deste género, mais ou menos. Pronto, e espero que tenham gostado, até à próxima.